Olá, eu sou o Padre Gilmar, da Arquidiocese de Belo Horizonte, e gravei esse curso de batismo para ajudar a todos aqueles que são catequistas de batismo, que fazem a preparação, e também para os pais e padrinhos que estão se preparando para batizar os seus filhos e afilhados. Então espero que gostem e espero que seja útil. A primeira pergunta que nós podemos nos fazer é por que a igreja deve batizar e por que cada um de nós que quer ser discípulo de Jesus Cristo deve buscar o batismo. E a resposta, entre muitos outros lugares, está também no finalzinho do Evangelho de São Mateus. Jesus ressuscitado aparece aos seus apóstolos lá na Galileia e diz: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-a em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. O ensinai mostra que a pessoa que é batizada, ou quando o batismo ocorre com crianças, aqueles que se comprometem a educar as crianças na fé devem receber uma formação. Por isso, a necessidade de um curso de batismo. E o próprio Cristo, a resposta da pergunta por que nós devemos procurar o batismo e por que a igreja batiza, é porque Jesus assim disse para fazer. Foi ele quem disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ir por todas as nações da terra ensinando. A missão dos pais e padrinhos. Acontece às vezes de muitas crianças da catequese não saberem sequer o sinal da cruz, não saberem rezar a Ave Maria, não saberem o Pai Nosso. Então, uma das missões dos pais, e ajudando os pais, ou na falta dos pais, os padrinhos, é ensinar para as crianças as principais orações cristãs, ensinar a fazer o sinal da cruz, ensinar a oração do Senhor, que é o Pai Nosso, ensinar a Ave Maria, ensinar o símbolo dos apóstolos, que é o creio em Deus Pai. Tudo isso é parte da missão dos pais. É importante também que a criança comece a ter a sua vida de oração. A mãe ou o pai que, junto com a criança, reza antes de dormir, reza logo de manhã quando acorda, para que a criança possa ir se acostumando a ter uma vida com Deus, de amizade com Deus. A terceira coisa é o bom exemplo. Se nós podemos dizer que a palavra instrui, o exemplo arrasta. De nada adianta a mãe e o pai quererem que a criança seja uma boa pessoa, seja honesta, seja de Deus, se a criança não vê nem os pais e nem os padrinhos em oração, indo na missa, fazendo as coisas com honestidade. Se a criança só vê a mãe e o pai brigando, gritando, ela vai aprender que aquilo é o certo. Brigar, gritar, exigir de uma maneira não educada as suas coisas. Para ser um bom pai, uma boa mãe e bons padrinhos, é necessário que a pessoa seja, primeiro, bom discípulo de Jesus Cristo. Aí a criança vai aprender com os bons exemplos. A quarta coisa é a educação na fé. Hoje em dia, com o YouTube, com tantas ferramentas, internet na mão de todo mundo aí nos celulares, é tão fácil aprender mais sobre a nossa fé. Falta só interesse. A gente às vezes aprende tantas coisas, lê tantas coisas completamente inúteis na nossa vida, e isso aqui que vai ter valor para a nossa vida eterna, que é a educação na fé, fica descuidada. Então cabe a mãe e o pai, conforme a criança for crescendo, dar os primeiros passos na educação na fé. Os primeiros catequistas são os pais, e ajudando os pais, os padrinhos. A catequese da paróquia, quando a criança for se preparar para receber os outros sacramentos, são complemento
dessa catequese. A catequese principal é dos pais. E como ninguém dá aquilo que antes não tem adquirido, os pais e os padrinhos também devem procurar conhecer mais profundamente a fé. Quem pode ser padrinho e madrinha? A Igreja, na sua sabedoria, sabendo como a sociedade e as famílias hoje estão passando por dificuldades, ela exige muito pouco dos pais, exatamente sabendo que pode contar com o padrinho e a madrinha para ajudar a criança a crescer na fé. Então os pais podem ser ateus, podem ser espíritas, podem ser islâmicos, podem ser do candomblé, podem ser evangélicos. Os pais, desde que eles autorizem, deem o seu consentimento para o batismo da criança, a condição deles não importa. Nesse caso, em que os pais não são católicos ou não vivem uma vida de fé, o padrinho e a madrinha é que são responsáveis por educar aquela criança na fé. Então, os pais, eles não precisam nem sequer ser batizados, basta que eles consintam que a criança seja batizada. Agora, o padrinho e a madrinha têm que ser batizados. É bom que sejam crismados, que tenham uma vida de fé. Não é bom escolher padrinho e madrinha simplesmente por afinidade. Porque é meu irmão, vai ser o padrinho. Porque eu gosto muito dela, vai ser a madrinha. Não. São pessoas que vão ter a responsabilidade diante de Deus de educar na fé. Deus irá cobrar cada padrinho e cada madrinha se eles têm cumprido a sua função. É por isso que a Igreja não permite padrinho e madrinha que não seja batizado. A Igreja não permite padrinho e madrinha que seja de outra religião. Mas é minha irmã, ela é evangélica. Não pode ser madrinha. Como que a pessoa vai educar a criança na fé católica se nem a pessoa tem a fé católica? Nesse ponto, a Igreja, muito sabiamente, é bem exigente em relação ao padrinho e em relação à madrinha. O batismo ele é um sacramento. Nós podemos dizer que sacramento é o sinal visível de uma graça invisível. Sacramentos são 7: batismo, confirmação ou crisma, eucaristia, penitência ou confissão, extrema-unção ou unção dos enfermos, porque pode ser dada a um idoso ou a uma pessoa que esteja já se preparando para a morte, ou pode ser dado simplesmente para um doente grave. O sacramento da ordem, que é quando o bispo ordena padres e diáconos e quando vários bispos sagram um bispo. E o sacramento do matrimônio. Com sinal visível de uma graça invisível, com essa expressão, nós podemos perceber, reparar, evidenciar que cada sacramento ele tem um sinal que nós vemos e que esconde um grande mistério que a gente não vê. O sinal visível do batismo, claramente, é a água. E a água ali é um sinal visível de uma graça muito grande de Deus, que Deus concede à pessoa que está sendo batizada e que nós não vemos. Da mesma forma, a Eucaristia, o principal sacramento, há um sinal visível, o que a gente vê é o pão e o vinho, mas que escondem a presença misteriosa e real, verdadeira, de Jesus Cristo. Assim todos os sacramentos. Em grego, aquilo que foi traduzido como sacramentum em latim é mysterium, ou seja, mistério. Conta-se que, certa vez, Santo Tomás de Aquino, um grande teólogo da Igreja, um grande santo, escreveu sobre a Eucaristia, e aí ele teve uma aparição de Jesus. Jesus apareceu para ele e ele perguntou: Senhor, eu escrevi bem sobre o seu sacramento da Eucaristia? E Jesus respondeu: na medida que vocês podem compreender essas coisas, sim. A gente nunca deve esquecer que por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba, por mais que a gente leia, o sacramento é antes de tudo um mistério.
A gente vai se deslumbrar lá no céu quando souber a grande riqueza, o imenso valor de cada sacramento. Enquanto nós estamos nessa vida, a gente pode só arranhar a casquinha desse mistério. A gente pode compreender com algumas comparações, com alguns sinais, mas plenamente só Deus compreende os seus sacramentos. E como Jesus diz lá no versículo que nós lemos logo no início, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, os sacramentos ele acompanham a vida cristã. Então, quando nascemos, nós podemos dizer que o nascimento na vida cristã é o batismo. A alimentação, como nós nos alimentamos todo dia, a alimentação na vida cristã, a alimentação da fé, é a Eucaristia. Como qualquer sociedade em todas as épocas, teve um momento em que o jovem toma consciência de que a partir dali ele é adulto, ele é responsável pelas suas ações plenamente. Essa passagem para a vida adulta é marcada na vida cristã pelo sacramento da crisma. Nós temos também os sacramentos da cura. Quando a gente cai em pecado, temos o sacramento da confissão. E para nos ajudar a lutar espiritualmente na doença, especialmente na hora da morte, mas também pedindo a Deus a cura, nós temos a unção dos enfermos. E os sacramentos de estado de vida são o matrimônio e a ordem. São João, no seu evangelho, diz que viu sair, quando o soldado transpassou o peito de Cristo, ele diz que viu sair sangue e água. Nós podemos dizer que ali nasceu a igreja. A partir dali, de Cristo, na cruz, jorra por toda a história os 7 sacramentos, já que todos os santos padres, os primeiros cristãos, interpretavam sangue e água como os 2 principais sacramentos. A Eucaristia, que é também sangue de Cristo, e a água do batismo. Pelos sacramentos, a cruz de Cristo renova toda a vida cristã. Toda a nossa vida ela é acompanhada e renovada, transformada pelos sacramentos que brotam da cruz de Cristo. Agora, por meio de alguns símbolos, de algumas comparações, vamos entender um pouco o que é o batismo. A palavra baptismos é banho, mergulho. É por isso que o batismo só pode ser feito com uma água tal que alguém tomaria banho com ela. Se alguém perguntasse, pode batizar com água com gás? Não. Por quê? Ninguém toma banho com água com gás. Pode batizar com água do rio? Pode. Porque quem mora à beira do rio, as populações ribeirinhas, lá no meio da Amazônia, os índios, tomam banho no rio. Então, sem problemas. Tem que ser uma água tal que se possa tomar banho. É um tipo de água que se usa para banho. Porque o batismo é um banho. Há um versículo da primeira carta de Pedro que diz: como nos dias em que Noé construía a arca, nesta arca umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A água corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar a sujeira do corpo, mas é compromisso de uma boa consciência para com Deus em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui nós vemos primeiro que desde o início a igreja leu o Antigo Testamento tendo em mente Cristo. Nós buscamos Jesus Cristo no Antigo Testamento. E a Arca de Noé, o dilúvio, são símbolos do batismo, da água do batismo. 8 foram salvos pelas águas, como nós somos salvos pelas águas. Veja que o batismo não é meramente, como dizem os protestantes, você toma consciência da sua fé, você manifesta a sua fé. Pode até ser tudo isso, no caso de batismo de adultos, mas o batismo é para a nossa salvação. Jesus disse claramente, quem crer e for batizado será salvo. O batismo é um dos canais por onde vem a graça da salvação. E aí, como a palavra batismo é banho, significa banho, ou mergulho, Pedro
diz que: pois o batismo não serve para limpar a sujeira do corpo, mas é o compromisso de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, esse batismo cristão não é porque nós estamos sujos no corpo, tanto que ele não se repete, como o nosso banho do dia a dia. O batismo é um compromisso com Deus, é uma renovação de vida. O batismo ele é feito possivelmente de duas maneiras: batismo por imersão. Os protestantes e os ortodoxos costumam fazer esse tipo de batismo, em que a criança ou o adulto é mergulhado nas águas. Ou pode ser batismo por aspersão, que é quando só se joga água na cabeça da criança. As duas formas podem ser usadas na igreja. Em geral se faz por aspersão porque é mais prático. Não é toda a igreja que tem a possibilidade de se fazer uma pia batismal do tamanho de uma piscina. E já na Sagrada Escritura, nós temos algumas indicações que os apóstolos também batizavam por aspersão. Por exemplo, quando Pedro faz a primeira pregação em Jerusalém após Pentecostes, tudo indica que aquelas 3.000 pessoas que foram batizadas não desceram a cidade de Jerusalém até o Rio Jordão para serem batizadas. Elas foram batizadas lá mesmo. E em Jerusalém não tem rio. Quando Paulo batiza o carcereiro na prisão, está lá em Atos dos Apóstolos, nada indica que eles foram para onde havia um rio para que o carcereiro pudesse ser mergulhado. Ao que parece, o carcereiro foi batizado lá na cadeia. Então, batismo por aspersão. Quando Pedro batiza Cornélio e toda a sua casa, tudo indica que eles estavam ainda na casa de Cornélio. Eles não foram a um rio para que todas aquelas pessoas pudessem ser mergulhadas. Então, as duas formas de batismo são aceitas pela igreja. A diferença entre o batismo católico e o batismo protestante é que nós, católicos, buscamos seguir à risca isso que diz a carta aos Efésios. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. Um só corpo porque há uma só igreja. Uma só fé porque essa única igreja professa uma única fé. E, portanto, há um só batismo. Não existe na Igreja Católica rebatizar. O batismo é uma marca que não sai. Se diz em teologia que é uma marca indelével. Ou, uma outra expressão que se usa é que imprime caráter. Isso por quê? Na época do Império Romano, alguns escravos eram marcados com a letra do nome do dono, ou por uma tatuagem, ou até cruelmente com fogo, um ferro quente. Então se imprimia um caractere, ou seja, se imprimia uma letra. Quando os padres da igreja, os primeiros cristãos, diziam que o batismo imprime caráter, é porque com o batismo é como se carimbasse na nossa alma Jesus Cristo. A partir do batismo, nós pertencemos a Ele. Nós podemos ser até infiéis ao nosso batismo. Alguém pode renegar o seu batismo. Alguém pode se tornar ateu. Alguém pode odiar a Deus. Mas Deus é fiel. Aquela marca deixada pelo sacramento do batismo não sai nunca. Isso explica por que a igreja reconhece o batismo de algumas igrejas protestantes. Se o batismo é feito com água, se é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tem minimamente a intenção de fazer aquilo que Jesus disse para fazer, mesmo que a pessoa não compreenda bem o que é o batismo, a igreja considera válida. Sendo assim, por exemplo, sem sombra de dúvidas batizam validamente as igrejas ortodoxas, a Igreja Veterocatólica Episcopal do Brasil, são os anglicanos, e os luteranos e os metodistas.
Então, se um luterano, um metodista, se tornar católico, se converter, ele não precisa batizar de novo porque ele já é batizado. Outras denominações que batizam validamente quase sempre. Portanto, é necessário verificar como foi o rito do batismo, já que alguns pastores têm uma certa liberdade de ou não batizar ou de alterar o rito, então é necessário perguntar. Mas que, em geral, batizam validamente os presbiterianos, os batistas, congregacionalistas, os adventistas e a maior parte das igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Deus é Amor, Igreja O Brasil para Cristo e Exército da Salvação. Se uma pessoa dessas igrejas se converter à Igreja Católica, basta que o padre pergunte como foi o batismo daquela pessoa, se foi com água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é válido, não se batiza de novo. Agora, algumas igrejas é necessário, por prudência, aplicar o batismo, já que nós não sabemos se aquela pessoa é batizada, não é que batiza de novo. E aí o batismo sob condição é assim: eu te batizo se não for desbatizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São essas igrejas que não batizam validamente, então é necessário batizar sob condição. A Igreja Pentecostal Unida do Brasil, as chamadas igrejas brasileiras, que são uma fraude, uma imitação da Igreja Católica, enganam muita gente que é, entre aspas, batizado na Igreja brasileira, na verdade está sem o batismo, porque foram enganadas por essa igreja que imita a Igreja Católica. E os Mormons, que são daquela Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E os Mormons não batizam validamente porque, na teologia deles, a divindade de Cristo não fica clara. E que, com toda certeza, é necessário batizar-se pela primeira vez, porque o batismo conferido nesses lugares não é válido, é Testemunho de Jeová, Ciência Cristã e alguns cultos de outras religiões não cristãs, como, por exemplo, Umbanda. Se tiver, fui batizado na Umbanda, então significa que não foi batizado. Tem que batizar. Quem pode batizar? O ministro ordinário do batismo, ou seja, o que normalmente batiza, são os bispos, os padres, e se não houver um bispo ou um padre, um diácono. Esses são os ministros ordenados que têm o sacramento da ordem e que devem batizar. Em alguns locais em que há poucos padres, poucos clérigos, o bispo pode conceder a um leigo, imagine naquelas comunidades mais isoladas, lá do Amazonas, o bispo pode conceder a um leigo em uma comunidade que é mais distante que ele possa batizar. Antigamente, quando o clero era muito menor, se concedia às parteiras a faculdade de batizar. Então, o bispo pode instituir ministros leigos extraordinários do batismo. E em caso de necessidade, em perigo de morte, qualquer pessoa, mesmo um pagão, mesmo um ateu, mesmo um herege, pode batizar. Então, se tem uma criancinha morrendo e a única pessoa que está ali está excomungada da igreja, pode batizar, que o batismo é válido. As condições são usar água natural e dizer eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se pode dizer a igreja te batiza, Jesus Cristo te batiza, não. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando qualquer pessoa batiza, quem está batizando é Cristo. Os sacramentos, na teologia se diz que são ex opere operato. Significa que eles têm validade por si, porque quem faz cada sacramento é Jesus. Na missa, quando o padre diz, isto é o meu corpo, não é o corpo do padre, aquela hóstia, é o corpo de Jesus, é Jesus quem diz. Quando a gente batiza, é Jesus quem batiza. E isso ficou mais claro para nós católicos, porque lá no início da igreja, aconteceu de uma heresia da época dizer que, na verdade, se o batismo fosse realizado por um padre que não é santo,
um padre que seja infiel, que esteja em pecado, o batismo não valia. E aí Santo Agostinho, levantando-se contra essa heresia, dizia: se Judas batiza, é Cristo quem batiza. Se Pedro batiza, é Cristo quem batiza. Os sacramentos valem por si. A fidelidade de Jesus é que garante os sacramentos e não a santidade ou a fidelidade daquele que está batizando. Portanto, deve-se se empregar: eu te batizo, porque é Jesus quem batiza. Como o batismo e todos os sacramentos são mistérios, aqui vamos falar de uma série de símbolos usados nas Sagradas Escrituras para descrever o que é o batismo. Primeiro, São Paulo diz que pelo batismo nós morremos com Jesus. Imagina que Jesus está lá pregado na cruz e nós somos pregados junto com ele. Morremos junto com ele. Com ele nós renascemos. O batismo nós poderíamos dizer que é uma morte por afogamento. Morre ali um homem velho para renascer junto com Jesus um homem novo. Morre o velho Adão para se ressuscitar com o novo Adão que é Jesus. E aí diz São Paulo na carta aos Romanos: todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Principalmente quando se batiza adultos, é necessário que ali, na pia batismal, seja o túmulo dos pecados. Que a pessoa morra para a vida antiga e ela renasça. Então, a pia batismal é também útero. É um local onde a pessoa é gestada, onde a pessoa nasce para uma vida nova. Um outro símbolo, uma outra comparação utilizada na Sagrada Escritura é que todos nós somos membros do corpo de Cristo. Isso diz São Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Também a carta aos Colossenses e a carta aos Efésios. E aí ele diz claramente que nós não somos iguais. Ele faz comparações que um é como se fosse o pé, outro como se fosse a mão, outro o ouvido, outro o olho. Mas todos nós somos membros de um único corpo. De fato, todos nós, diz São Paulo, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito. Isso significa que dentro da igreja não importa a sua nacionalidade, não importa a cor da sua pele, não importa a sua condição social, não importa se você é pobre ou rico. Importa que todos nós pertencemos a Jesus Cristo. Isso é que é mais importante. Então, a igreja, nós temos a igualdade de condição enquanto batizados. Todos nós somos filhos de Deus, essa grandeza imensa que é ser filho de Deus, e todas as diferenças ficam pequenas. É por isso que no rito do batismo se renuncia ao pecado, já que nós temos que ressuscitar para uma vida nova, mas se renuncia a tudo que causa divisão. Porque ninguém entra no corpo de Cristo para dividir o corpo de Cristo. E uma coisa muito bonita que São Paulo diz é que o olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Bem mais ainda, mesmo os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são indispensáveis. Se a gente pensar, se algo vem bater no nosso olho, a gente coloca a mão na frente. A mão é muito mais forte do que o olho. O olho é muito mais frágil, mas o olho é indispensável. Sendo assim, os membros mais frágeis da comunidade cristã, as crianças, os idosos, os doentes acamados, os deficientes, todos eles são membros frágeis, fracos, mas são indispensáveis para o corpo de Cristo. É um grande mistério. Jesus se identifica com cada um deles. É por isso que quando os apóstolos discutiam quem era o maior no reino de Deus, Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles e disse: quem não for como essa criança, não entrará no reino de Deus. Porque os membros mais frágeis, mais fracos do corpo são indispensáveis. E como nós fazemos parte de um mesmo corpo, tudo o que nós fazemos de bom reflete bem para todo o corpo. Tudo que nós fazemos de mal reflete o mal para todo o corpo. Se um membro sofre, diz São Paulo, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado,
todos os membros se regozijam com ele. Esse grande mistério de que nós fazemos parte de um único corpo, então todas as nossas ações refletem no bem do corpo ou no mal do corpo, é chamado de comunhão dos santos. O batismo nos torna filhos de Deus e herdeiros do céu, diz aqui a carta aos Gálatas. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus, sendo de Cristo sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Se nós estamos em Cristo, no corpo de Cristo, tudo que é de Jesus é nosso. Jesus tem um Pai no céu, passa a ser nosso Pai. Todos que são filhos são herdeiros, então nós também somos herdeiros do céu. Se Jesus tem uma mãe, Nossa Senhora, ela também é nossa mãe. Jesus tem uma família, que é a igreja, também passa a ser nossa família. E até a mesma natureza divina que Jesus tem, ele nos concede. É um grande mistério. Todas as vezes que na Sagrada Escritura ou na missa se disser a palavra graça, nós temos que ter em mente que graça é a vida divina de Jesus, que ele nos concede. Tanto é que no Oriente Cristão, são os cristãos que lá no início da igreja falavam grego e não latim, santificação eles chamam de divinização. Santo é aquele que a graça foi crescendo tanto e tanto que transformou a pessoa por inteiro. Eles lá chamam o processo de santificação de divinização, já que a graça é a vida divina. Pelo batismo, nós somos enxertados em Cristo e vivemos a sua vida. De São Paulo, na carta aos Romanos. Aliás, se as primícias são santas, a massa toda também é santa. Aqui vamos fazer uma pausa. Primícia eram os primeiros frutos ou as primeiras sementes de uma colheita. Então os judeus pegavam a primeira coisa que eles colhiam e ofereciam a Deus. O primeiro fruto colhido na ressurreição foi Jesus, foi o primeiro a ressuscitar. Então ele é a primícia santa oferecida ao Pai. Se as primícias são santas, Jesus, a massa também toda é santa. Nós somos santificados por Jesus. Se a raiz é santa, a raiz é ele, os ramos também são santos. Ou seja, o batismo comunica a cada um de nós a graça, que é a vida de Jesus, e essa graça que nos torna santos. Não são as obras, como diziam os pelagianos. Agora, essa graça, ela faz com que a gente passe a viver uma vida nova. A gente tem que colocar em prática. Não basta dizer, eu creio, cruzar os braços e ir para casa. É necessário colocar em prática. Então, a graça tal como ensinada por São Paulo, ela é recebida, o sim que a gente dá a essa graça se chama fé. Então, podemos dizer que a gente é salvo pela fé? Podemos. A fé é o nosso sim à graça de Deus. Só que essa graça, ela produz. Se nós somos os ramos, nós temos que dar frutos. Não é que as obras não importam, os frutos não importam, como dizia Lutero. O ramo que não der fruto, diz o Evangelho, será cortado. As obras importam sim, porque se nós vivemos em Cristo, a gente tem que frutificar. Agora, o que nos transforma é a graça. São Paulo aqui na carta fala em relação aos judeus, que eram oliveira cultivada, e os pagãos, que foram chamados de oliveira silvestre. Mas a frase que eu gostaria de salientar é essa: te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada. E aí tem um desenho mostrando como é a técnica do enxerto, em que uma planta é enxertada na outra, é colada na outra, e a partir dali ela passa a viver da seiva daquela planta principal, da qual pertence a raiz. Nós somos enxertados em Cristo e passamos a viver a vida dele. E isso nós vemos na vida dos santos. 2 santas mártires que morreram pela fé do início do cristianismo, Santa Perpétua e Santa Felicidade, foram presas. Elas são lá do norte da África.
e Santa Felicidade estava grávida. Como as mulheres grávidas não podiam ser condenadas à morte, então ela iria ver todos os seus amigos que estavam presos com ela morrerem por Cristo, e depois ela iria ter que enfrentar o martírio sozinha. Então, ela se reuniu com todos os cristãos que estavam presos e começaram a pedir a Deus, a rezar, para que o bebê nascesse, já que ela estava grávida. Então, ela entrou em trabalho de parto, ela estava com 8 meses, a gravidez aos 8 meses é muito difícil, e ela sofrendo muito, com dores horríveis, o carcereiro lá da prisão resolveu debochar dela. O carcereiro disse: agora se queixa pelas dores do parto, e quando chegarem das dores do martírio, o que fará? Aí ela respondeu para ele: agora sou fraca porque sofre a minha pobre natureza, mas quando chegar o martírio, a graça de Deus me acompanhará e será Cristo a sofrer em mim. Quando a gente diz que nós somos membros do corpo de Cristo, quando a gente diz que nós somos enxertados em Cristo, é uma verdade profundíssima. Os mártires que sofreram porque Jesus Cristo sofria neles. Eles participavam da vida de Cristo. É por isso que a gente entende aquela frase de São Paulo na carta aos Gálatas: vivo, mas não eu, é Cristo quem vive em mim. Porque a seiva da raiz, que é Jesus, corre em nós fomos enxertados nele. Só que qualquer um de nós poderia pensar: mas eu sou batizado e eu não percebo que Jesus Cristo vive em mim. Eu não vivo como os santos. Eu não sou como São Paulo, em que São Paulo fazia grandes milagres, grandes sinais, passava por tantas coisas e jamais desistia, porque Cristo vivia nele. Mas porque cada um de nós no batismo recebe a graça como uma semente. É assim que nós podemos entender aquela passagem do Evangelho que diz: o reino dos céus é como um grão de mostarda. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. A graça que nós recebemos no batismo é uma semente. Para que essa semente cresça, é necessário a oração constante, diária, é necessário frequentar os sacramentos, é necessário se confessar, é necessário comungar. Todas essas coisas são necessárias se a gente quer que a graça de Deus cresça. O reino de Deus, ou seja, aquilo dentro de nós que está sob o domínio de Deus, que está sob a autoridade de Deus, tem que ir crescendo. Quantas coisas na nossa vida a gente segura para nós e não quer entregar para Deus? Quantas áreas da nossa vida a gente meio que coloca a vida cristã numa gaveta e aí no restante a gente diz: aqui não, aqui Deus não mexe, aqui eu não obedeço a Deus, aqui Deus não tem nada a ver com isso. É necessário que a graça que a gente recebe no batismo vá crescendo. E esse momento em que essa pequena semente se torna uma grande árvore é o momento em que nós nos santificamos. Os santos são aqueles que a graça de Deus cresceu tanto até poder dizer como São Paulo: eu vivo, mas não eu, Cristo vive em mim. O batismo nos torna membros da igreja. Como já foi dito, como membros do corpo de Cristo, enxertados em Cristo, tudo que é dele é nosso. Se ele constituiu uma igreja para continuar sua missão ao longo da história, então nós fazemos parte dessa igreja. Está claramente lá na carta aos Efésios, capítulo 2. Portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e moradores da casa de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Nele a construção toda, bem travada, vai crescendo e formando um templo santo no Senhor. Nele vós também sois juntamente edificados para serdes morada de Deus no Espírito. Cada um de nós, pelo batismo, é membro da igreja e se torna responsável para que esse grande templo espiritual que é a igreja vá crescendo. Por isso, cada batizado tem o dever de evangelizar, de trazer pessoas para a igreja, de transformar a vida das pessoas e ser instrumento de Cristo na vida dos outros.
E se os protestantes dizem que a Igreja de Cristo ela é invisível, na verdade, a Igreja de Cristo pode estar lá na Assembleia de Deus, pode estar lá não sei na onde, pode estar na igreja tal, nada disso. A carta aos Efésios diz claramente que a Igreja de Cristo, fundada por ele, é edificada sobre os apóstolos e sobre os profetas. É uma igreja visível. Os apóstolos não eram visíveis. Lá no Evangelho de São João, Jesus diz que os cristãos deveriam ser um, ele rezando ao Pai, lá no capítulo 17, para que o mundo cresce que o Pai tinha enviado Jesus. Ora, se o mundo tem que crer a partir da unidade dos cristãos, é porque o mundo tem que ver a unidade dos cristãos. Como que o mundo vai ver uma igreja que é invisível? A igreja de Cristo, ela é mais invisível do que visível. Isso está certo. Porque faz parte da igreja os santos no céu, faz parte da igreja as almas do purgatório, faz parte os anjos. Mas a igreja é visível, com todos os defeitos e pecados que nós temos, que nós trazemos junto conosco para dentro da igreja. Mas cada um de nós é membro da igreja católica, apostólica, romana, quando se batiza. Um dos efeitos do batismo é que ele elimina em nós o pecado original. Antes de ler o relato do pecado original, que está lá em Gênesis 3, vamos ver o que diz a igreja no catecismo a respeito do pecado original. Está lá no número 390. A narrativa da queda, Gênesis 3, utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que teve lugar no princípio da história do homem. A revelação dá-nos uma certeza de fé de que toda a história humana está marcada pela falta original, livremente cometida pelos nossos primeiros pais. Quando a igreja diz que Gênesis 3 é uma linguagem feita de imagens, nós podemos entender que é como as parábolas que Jesus contava. É uma linguagem de imagens, de comparações. Os estudiosos já chegaram à conclusão até de que os 11 primeiros capítulos do Gênesis têm muitos elementos que Israel aprendeu dos seus vizinhos, como a Babilônia, como o Egito. Então tem vários elementos lá que a gente pode identificar na história, no contexto em que foi escrito. Mas essa linguagem de imagens, essa história contada, ela nos evidencia um fato de que cada ser humano nasce marcado de alguma forma pelo pecado. E esse pecado lá das origens é chamado de pecado original por causa disso, porque vem das origens, do início. Essas histórias, especialmente de Gênesis até o capítulo 11, são histórias que não são históricas, ou seja, que não aconteceram como está lá, mas que revelam verdades muito profundas do ser humano de todas as épocas. É por isso que não são históricas. Não é, por exemplo, como a história do rei Davi, que diz claramente o ano, a época, nomeia reis que existiam, quem governava o quê, quais nações existiam. Até Gênesis 11, não há nenhuma referência histórica, justamente porque aquelas histórias valem para todos os seres humanos de todas as épocas. E aí alguém poderia pensar assim, então quer dizer que Adão e Eva não existiram? Existiram os primeiros seres humanos, ou não? Se existimos nós, e nós não brotamos das bananeiras, nós temos pais, avós, bisavós, tataravós, e se a gente for voltando no tempo, a gente chega lá no início da humanidade. A questão é, a narrativa do pecado original não diz como, mas diz o quê. Não quer descrever detalhes históricos, não é essa a preocupação do autor bíblico e nem do Espírito Santo. A preocupação da Sagrada Escritura e do Espírito Santo é nos dizer por que nós temos uma inclinação para o pecado e o que trouxe essa inclinação. Já que quando a Bíblia foi escrita,
haviam culturas em volta de Israel que atribuíam o mal a Deus. Diziam que havia um Deus bom e um Deus mau. E isso a igreja rejeita, assim como Israel rejeitou. Só há um único Deus. E o mal não provém de Deus, o mal provém da escolha humana. Vamos então ao relato lá do pecado original. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? Para começar, o autor sagrado usa a serpente como símbolo do tentador, como símbolo do mal, porque a serpente tem dois sinais que indicam falsidade, indicam engano. A serpente ela não anda em linha reta. A maneira dela andar, indo para um lado e para o outro, parece como se ela estivesse dissimulando o lugar onde ela está indo, mostrando que é um símbolo ideal para o tentador, para o mentiroso, para o que engana. Um outro sinal do próprio animal é que a serpente ela tem a língua fendida, ela tem a língua separada, por assim dizer. E a gente usa essa expressão, fulano tem uma língua igual de serpente, para aquelas pessoas que na frente de uma pessoa diz uma coisa, na frente de outra pessoa diz outra. São pessoas mentirosas, comparadas aqui à serpente. E a serpente é um animal que tem veneno, é venenoso, como venenosa é a mentira e o pecado. Então a serpente foi usada para representar o tentador por isso. E aí veja que a serpente ela diz à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? A serpente ela exagera a proibição de Deus, que tinha dito para não comerem das duas árvores que ficavam no centro do jardim, para que Eva comece a desconfiar da bondade de Deus. Eis o início do pecado. Quando a gente passa a ver os mandamentos, passa a ver aquilo que Deus disse para não fazermos como uma injustiça, como se Deus estivesse tirando a nossa liberdade, como se Deus estivesse nos prejudicando. Quantas vezes isso que a serpente disse na história para Eva, o diabo também não nos diz para nós. É possível que nós, mesmo cristãos, mesmo pessoas de fé, vejamos a Deus como um estraga-prazeres, como se os mandamentos da lei de Deus não fossem para a nossa felicidade, mas fossem para deixar a vida mais difícil. Deus é como aquele sujeito que desliga o som quando a festa está no seu melhor momento. Às vezes a gente vê Deus dessa maneira. E foi essa visão de Deus que a serpente quis passar para Eva. A mulher respondeu à serpente: não podemos comer do fruto das árvores do jardim. A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Aqui nós vemos que Eva, ela quer defender Deus. Se a serpente disse: é verdade que Deus não deixou vocês comerem nenhuma das árvores? Eva diz: não, ele permitiu sim. Eva começa a dialogar com a tentação. Quando nós entramos em tentação, a primeira coisa que a gente deve fazer é rejeitar a tentação de imediato e não ficar discutindo com ela. Eva caiu porque começou a raciocinar, começou a dialogar com a tentação. Se o mal se apresenta a nós, a gente deve rejeitá-lo imediatamente. Porque nós, graças ao pecado original, temos essa inclinação para o mal, para o pecado. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Veja que a serpente está dizendo que Deus é um mentiroso. De modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. O símbolo da árvore do bem e do mal é o símbolo de querer decidir o que é o bem e o mal. É querer conhecer o bem e o mal como Deus conhece o bem e o mal.
todas as vezes em que a gente rejeita aquilo que Deus diz na Sagrada Escritura e através da igreja, e diz assim: não, isso não está certo, eu sei o que está certo. Isso que Deus diz que é pecado, não tem problema nenhum. Eu sei que não é pecado, que não é mal, que não há mal nenhum. É como se a gente quisesse tirar Deus do seu trono e sentar no lugar dele. O pecado original foi esse. Sereis como Deus, é querer ser como Deus. É o pecado de Lúcifer. Lúcifer era um anjo que foi jogado no inferno porque ele quis ser como Deus. Todas as vezes que a gente quer decidir o bem e o mal no lugar de Deus, que a gente não acolhe aquilo que Deus revelou, mas quer saber melhor o que é o bem e o mal no lugar de Deus, melhor do que Deus, a gente está cometendo o mesmo pecado. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao marido a seu lado, que também comeu. Aqui nós vemos claramente que Eva, até então, estava tão preocupada com as coisas boas, tão ocupada com todas as árvores do jardim, com todas as coisas maravilhosas que Deus fez, que ela não tinha sequer olhado para a árvore do bem e do mal. Aqui nós vemos mais uma vez que se o primeiro passo da tentação é a gente começar a discutir com a gente mesmo, devo ou não devo fazer? Como Eva começou a discutir com a serpente, o segundo passo é a gente começar a se imaginar fazendo o pecado. A mulher olhou para o fruto, viu que seria bom, viu que aquilo ali traria alguma vantagem para ela. Esse é o segundo passo da tentação e que ainda é válido para nós hoje. Por isso que essas histórias lá, especialmente esses 11 primeiros capítulos do Gênesis, têm verdades profundíssimas do ser humano. Como diz Jesus no Sermão da Montanha, o adultério ele começa com o primeiro olhar, quando olha-se desejando a esposa do próximo. Como Eva olhou desejando o fruto. Qualquer pecado começa aí. E aí, então Eva caiu em tentação. Comeu e deu ao seu marido. Porque os nossos pecados não nos prejudicam só a nós. Os nossos pecados prejudicam a todos que convivem conosco. Eva pecou e levou o seu marido a pecar. Quando a gente peca, o nosso mau exemplo conduz os outros a pecarem também. Então os olhos de ambos se abriram, e como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Aqui nós vemos o efeito do pecado original. O autor sagrado, ele compara a perda da inocência com a passagem da infância para a idade adulta. Uma criança de 2 anos de idade, se ela estiver tomando banho com uma outra criança de 2 anos de idade, ela nem percebe que ambas estão nus, porque não tem maldade, porque não olha para o corpo do outro como um objeto. A partir do momento em que nós temos essa tendência do pecado original de ver o outro como objeto, não é mais possível estarmos nus, porque isso se torna para nós uma tentação. É por isso que Adão e Eva, percebendo que estavam nus, porque já começaram a olhar um para o outro sem a inocência, teceram para si tangas com folhas de figueira. O segundo efeito do pecado original é que a gente passa a ver Deus como uma ameaça. Aquilo que a serpente disse para Eva lá no início, que Deus era um Deus mau, que tinha proibido eles de comerem de todas as árvores, para que Eva começasse a olhar para Deus com desconfiança, se torna verdade aqui. Deus, quando vai se encontrar com o homem e a mulher, eles se escondem. Deus passa a ser uma ameaça. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi teu ruído no jardim
Fiquei com medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? O homem respondeu: A mulher que me deste por companheira foi ela que me fez provar do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Aqui, mais um efeito do pecado original. A dificuldade que nós temos de reconhecer os nossos erros, de reconhecer quando nós agimos mal. A coisa mais fácil que tem é a gente jogar a culpa nos outros. Deus perguntou a Adão: Por que você fez isso? Ele: Culpa da mulher. Perguntou à mulher: Por que você fez isso? A culpa é da serpente. É aquele ditado, né? Se a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. É um dos efeitos do pecado original. E o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse: Multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. Entre dores darás à luz aos filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido e ele te dominará. Ao homem ele disse: Porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer, amaldiçoado serás o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das ervas do campo. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares ao solo, do qual foste tirado, porque tu és pó, e ao pó hás de voltar. O homem chamou a sua mulher Eva, porque ela se tornou a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher roupas de pele com as quais os vestiu. Aqui nós vemos que a consequência do pecado original. Quando a gente comete um pecado, o mundo se torna mais difícil. A nossa vida se torna mais difícil. Se na inocência original se poderia dizer que o homem e a mulher praticavam o bem com facilidade, hoje em dia é necessário esforço para praticar o bem. Há uma desordem na relação do homem com a terra, na relação do homem com o trabalho, na relação da mulher e do homem. Há uma relação de dominação, de os desejos que arrastam o ser humano. Deus tinha dito a Adão e Eva que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Veja como Deus exerce aqui a virtude da clemência. Clemência é aplicar um castigo justo numa intensidade menor do que seria possível. O homem e a mulher, eles não morrem de uma vez. Não se extingue a humanidade por causa do pecado. Deus poderia ter feito isso, mas ele dá uma segunda chance, por assim dizer. Eles morrerão um dia, mas Deus permite que a mulher e o homem tenham filhos, que eles vivam de certa forma nos seus filhos, e assim a humanidade continue. Deus, a partir do momento em que o homem e a mulher pecam, já planeja uma maneira de redimi-los. Veja a bondade de Deus. Tanto que ele disse para a serpente: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá no original hebraico, esta te ferirá a cabeça, o esta aqui é a descendência. Portanto, já está se prevendo a vinda de Jesus. A serpente feriu o calcanhar da humanidade, mas um dia a humanidade esmagará a cabeça da serpente. Qual humanidade? A humanidade de Cristo. E nós todos unidos a Ele, já que pelo batismo nós fazemos parte do corpo de Cristo. E aqui a explicação. Eva, que é chamada de mãe de todos os viventes, é porque a palavra em hebraico Eva significa isso, mãe dos viventes. E a palavra Adão é homem, simplesmente significa homem. Aí nós vemos mais um sinal de que esses relatos, lá do início do livro do Gênesis,
são válidos para todos os seres humanos, do primeiro que existiu ao último. E aqui um esquema daquilo que é o plano original de Deus e como a humanidade está agora. O homem, no plano original da criação, o homem tem pleno controle do seu corpo e das suas emoções. Ou seja, ele sabe regrar os seus impulsos naturais e as suas emoções pela razão. Através da sua inteligência, conhece a vontade de Deus. Tem força de vontade suficiente para fazer sempre o bem. Não peca por fraqueza. E na sua liberdade, se submete a Deus e participa do seu reino. Isso era o plano de Deus. Isso se realizou plena e perfeitamente em Jesus Cristo e em Maria. Porque eles não tinham pecado original. E os efeitos do pecado original em nós. Nós não conseguimos chegar lá no início da humanidade para saber o como. Como foi isso? Como foi o início da humanidade? Porque é muito distante e não existia escrita e está a sei lá quantas centenas de milhares de anos de distância de nós. Mas nós conhecemos o pecado original pelos efeitos em nós. O homem fraqueja e perde o controle dos seus impulsos corporais e das suas emoções. É a coisa mais comum. Quantas vezes por impulso a gente não peca? A gente, como diz São Paulo, faz o mal que não quer ao invés do bem que quer. Quantas vezes a gente perde a paciência, ou se deixa levar pela tristeza, ou se deixa levar pelo medo. A gente não controla sempre as nossas emoções e o nosso corpo pela nossa razão. O homem tem dificuldade em conhecer a vontade de Deus. Basta a gente ver as religiões pagãs. Quase todas as religiões pagãs praticavam sacrifícios humanos. Os índios aqui no Brasil, quando chegaram os portugueses, praticavam canibalismo, comer carne humana, e achavam que isso era um bem. Veja a dificuldade do homem em perceber o bem. Nossa maneira de conhecer também foi afetada. O homem tem a força de vontade enfraquecida e faz o mal que não quer ao invés do bem que quer. Às vezes a gente sabe que determinada coisa nos faz mal, mas a gente não consegue e fraqueja e cai. A gente sabe que determinada coisa é certa, mas a gente não dá conta. É a nossa vontade enfraquecida. E o homem vê Deus como uma ameaça e tem dificuldades em se submeter. É o que eu disse. Quantas vezes a gente não vê Deus como um estraga-prazeres? Sendo assim, a graça de Jesus Cristo, que Ele nos dá pelo batismo, vai nos restaurando. Não nos restaura de uma vez. Não é que a gente sai de pecador e dá um clique e a gente se torna santo. Mas vai nos restaurando. Conforme nós vamos crescendo na oração, na convivência com Deus, a nossa força de vontade vai ficando mais forte. E mais, a gente percebe claramente que aquela força de vontade não é nossa, que a gente não sabe como que ela cresceu, porque é Deus que fez ela crescer, é a graça. A gente vai passando a compreender melhor a vontade de Deus. É a graça. A gente vai controlando melhor as nossas emoções e os nossos instintos. Basta ver a vida dos santos. Um exemplo claríssimo disso é São Francisco de Sales. São Francisco de Sales era um homem muito, mas muito bravo, que tem aquele temperamento de quem briga por qualquer coisa. Tanto é que depois que ele morreu, se descobriu que embaixo da mesa dele havia marcas assim de unha, porque para não voar na garganta da pessoa, ele cravava as unhas embaixo da mesa assim, arrancava lasca, pedaço. Era um homem muito colérico, muito bravo. Mas pela graça de Deus, ele é conhecido como o santo da doçura. Ele conseguia controlar os seus impulsos corporais e as suas emoções, não porque ele fosse muito melhor que todos nós, mas porque a graça de Deus foi santificando, foi modificando. Nós sozinhos não damos conta de seguir os mandamentos. É o que diz São Paulo claramente na carta aos Romanos. A gente não dá conta. A lei é como se fosse um dedo apontado para nós, mostrando que a gente não dá conta. Mas nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. É Jesus Cristo que, pela sua força brotada da cruz, vai nos modificando, nos mudando, até que um dia, como santos, a gente possa dizer igual São Paulo: vivo, não eu, Cristo vive em mim. O pecado original
é também revelado pelo Novo Testamento. Não é o Antigo Testamento quem nos revela, é o Novo Testamento iluminando o Antigo. Diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também pela obra de justiça de um só virá para todos a justificação que dá a vida. A expressão pecado original é de Santo Agostinho, mas o fato que essa expressão designa está claramente no Novo Testamento. Cristo é o reverso de Adão. Adão trouxe ao mundo a morte, Cristo trouxe ao mundo a vida. Adão, sendo homem, quis ser igual a Deus. Cristo, sendo Deus, se fez homem. Adão, pela desobediência, perdeu a graça. Cristo, pela obediência, resgatou a graça de Deus para nós. De Adão adormecido no jardim, Deus tirou Eva. De Cristo, adormecido pela morte na cruz, Deus tirou a igreja e os sacramentos. Como eu disse, todos os sacramentos brotam da cruz de Cristo. E esse esforço de Deus de restaurar a humanidade inteira começa do particular e vai se alargando, vai se tornando mais geral. A aliança que ele fez com o primeiro casal foi rompida. Então, para restaurar a humanidade, ele faz aliança com Noé, com uma família. Em seguida, com um povo, a partir de Abraão. De Abraão nasceu um povo. Depois, esse povo é constituído como uma nação independente, quando Moisés lidera o povo para fora do Egito. Para cuidar dessa nação, Deus estabelece os reis e os profetas. Os reis cuidam administrativamente, militarmente, e os profetas religiosamente. E quando esse povo está preparado, vem Jesus. Não apenas para uma nação, mas para, a partir dessa nação, santificar e restaurar a humanidade inteira. E a igreja, que não pertence a uma única nação, ela engloba e abraça todas as nações da terra, todos os povos, todas as línguas e todas as culturas. Ela continua a missão de Jesus até o fim dos tempos. No fim, a morte será banida e todos os salvos viverão eternamente com Deus. Então veja que tem um crescendo aí. Um casal, do casal passa para uma família, a família para um povo, o povo uma nação, até em Jesus Cristo toda a humanidade. E esse desenho que nós podemos ver aí é um desenho muito interessante, muito bem feito. Nós vemos Eva, que pecou segurando ali o fruto, diante de Maria, a nova Eva. Se nas pernas de Eva está enrolada a serpente, Maria pisa na cabeça da serpente. Eva, com uma mão, segura o fruto do pecado e com a outra mão coloca a mão sobre o ventre de Maria, onde está o fruto do ventre de Maria, que é Jesus. E é como se Maria consolasse Eva, Eva que pecou, e Maria, que é aquela que vai trazer ao mundo a salvação. A que trouxe ao mundo o pecado e a que trouxe ao mundo a salvação. A mãe de todos os viventes, como diz o livro dos Gênesis, e a mãe de todos os redimidos, que é Maria. Uma que quis ser como Deus, sereis como deuses, disse a serpente, e a outra que disse, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eva, cujo sim trouxe ao mundo ao pecado, Maria, cujo sim trouxe ao mundo a salvação. Eva, que está relacionada à árvore do bem e do mal, Maria, a árvore da vida, que é a cruz. Na imagem é como se Maria dissesse a Eva, não se preocupe pelo seu pecado, porque Deus dará à humanidade uma segunda chance. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como é o rito do batismo? A primeira coisa é uma saudação inicial. Queridos pais e mães, vocês transmitiram a vida a essas crianças e as receberam como um dom de Deus, um verdadeiro presente. E aí se pergunta aos pais e mães o nome.
escolhido para aquelas crianças. Que nome vocês escolheram para elas? E aí, sabendo o nome daquelas crianças, se pergunta: queridos pais e mães, que pedem à Igreja de Deus para seus filhos e filhas? E a resposta é o sacramento do batismo. Aí o celebrante pergunta aos padrinhos: padrinhos e madrinhas, vocês estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? Sim, estamos. E aí o celebrante faz o sinal da cruz na fronte da criança e em seguida os pais e os padrinhos também fazem. Enquanto diz o sinal da cruz, o celebrante diz: nosso sinal é a cruz de Cristo, por isso vamos marcar essas crianças com o sinal do Cristo Salvador. Assim, aí diz o nome da criança, nós os acolhemos na comunidade cristã. Só faz parte da comunidade cristã quem está sob o sinal da cruz de Cristo. Desde o início da igreja, sempre que se celebra um sacramento, há também a escuta da palavra de Deus, então, leitura, salmos, evangelho e homilia. E a palavra que foi ouvida e meditada é então transformada em oração, que é a oração dos fiéis. Passa-se então para a liturgia sacramental. A liturgia sacramental começa com a ladainha. Da mesma maneira em que já foi dito que pelo batismo a criança faz parte da família de Deus, que é a igreja, nós começamos pedindo a ajuda da igreja que já está na glória, os santos, por isso a ladainha. E depois, em que os santos oraram a Deus por aquela criança, o celebrante, os pais e os padrinhos também rezam por aquela criança, e o sinal é a imposição de mãos em silêncio. A oração é feita em silêncio. Em seguida se faz a unção pré-batismal. Lá no início da igreja se usou esse símbolo da unção com o óleo dos catecúmenos ou óleo do batismo para mostrar que a vida cristã é uma luta. Os gladiadores lá na antiguidade passavam óleo no corpo porque se acreditava que o óleo dava força para o corpo. Então essa unção pré-batismal conserva esse sinal. Nós somos chamados a lutar. Então o óleo é um sinal da graça que vai nos ajudar na luta contra o mal, especialmente o mal em nós. Esse óleo do batismo ele é abençoado na missa que acontece na Quinta-feira Santa, aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte é chamado de Missa da Unidade, onde os padres fazem a renovação das suas promessas sacerdotais e o bispo abençoa o óleo dos enfermos, o óleo do batismo, que é chamado dos catecúmenos, e o óleo do crisma. O óleo, então, é derramado no peito da criança e se diz: o Cristo Salvador lhes dê a sua força, que ela penetre em suas vidas como este óleo em seu peito. Aí então se abençoa a água, caso ela não tenha sido abençoada na vigília pascal, e a oração sobre a água traz toda a história da salvação, porque todas as vezes em que a água apareceu na Escritura antes de ser instituído o batismo, ela foi uma figura do batismo. A bênção é a seguinte: Senhor nosso Deus, pelo vosso poder invisível realizais maravilhas nos vossos sacramentos. Ao longo dos tempos preparastes a água para manifestar a graça do batismo. Logo no princípio do mundo vosso Espírito pairava sobre as águas, prefigurando o seu poder de santificar. Nas águas do dilúvio deste-nos uma imagem do batismo, sacramento da vida nova, porque as águas significam ao mesmo tempo o fim do pecado e o princípio da santidade. Aos filhos de Abraão fizestes atravessar a pé enxuto o mar vermelho, para que esse povo liberto da escravidão fosse a imagem do povo santo dos batizados. O vosso Filho Jesus Cristo, ao ser batizado por João Batista nas águas do Jordão, recebeu a unção do Espírito Santo. Suspenso na cruz, do seu lado aberto fez brotar sangue e água. E depois de ressuscitado, ordenou aos seus discípulos: ide e ensinai todos os povos, e batizai-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora, Senhor, para a vossa igreja,
e dignai-vos abrir para ela a fonte do batismo. Receba esta água pelo Espírito Santo a graça do vosso Filho unigênito, para que o homem, criado à vossa imagem no sacramento do batismo, seja purificado das velhas impurezas e ressuscite homem novo. Pela água e pelo Espírito Santo. Desça sobre esta água, Senhor, por vosso Filho, a virtude do Espírito Santo, para que todos, sepultados com Cristo na sua morte pelo batismo, com ele ressuscitem para a vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Durante a oração, aquele que está celebrando, diácono, bispo ou padre, toca na água ou mergulha o círio pascal na água. Para ser batizado, quando o batismo é de criança, os pais e os padrinhos renunciam ao pecado, ao diabo e à divisão, e dizem crer em tudo aquilo que professa a Igreja Católica. O diálogo acontece da seguinte maneira: queridos pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nessas crianças uma vida nova, nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-las na fé, renovem agora suas promessas batismais. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? E a resposta é: renuncio. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Renunciam. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Então, depois de renunciar ao que é mal e de crer em tudo que Deus revelou, mediante a sua igreja, significa que o batizando, aquele que está sendo batizado, está preparado para ser membro da igreja, membro do corpo de Cristo, ser da família de Deus. E aí o celebrante diz: esta é a nossa fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Demos graças a Deus. E aí se pergunta aos pais e aos padrinhos: vocês querem que, aí se diz o nome da criança, seja batizado na fé da igreja que acabamos de professar? E aí, se eles disserem sim, é a hora em que o sacramento se realiza. Se diz o nome da criança: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí o rito do batismo dá a opção de que a água utilizada para batizar, que foi abençoada, possa ser usada também como água benta. Se asperge água benta nas pessoas que estão lá na igreja acompanhando o batismo. E aí vem os ritos complementares. Se acabasse aqui, o batismo estava realizado. Esses ritos complementares são assim chamados porque eles são feitos depois que a criança já foi batizada e eles nos ajudam a compreender e também a dizer a Deus, a rezar, o que o batismo significa. Tem a unção com o óleo do crisma. Jesus, ele é sacerdote, profeta e rei. E a palavra Cristo significa ungido. Então Jesus, ele foi ungido. A unção é o Espírito Santo. Quem unge é o Pai. E Jesus é o ungido. Então nós participamos da missão de Jesus, sacerdote, profeta e rei. Sacerdote porque a gente oferece a Deus preces e louvores. É o sacerdócio batismal. Profetas, porque a gente tem que dar testemunho da verdade. Os profetas fizeram isso em Israel. E reis, porque o rei tem o dever de cuidar dos outros, daqueles que lhes são confiados, e de lutar contra o mal. Essa tríplice missão de Jesus passa a ser nossa, porque a gente foi enxertado em Jesus. A oração diz: queridas crianças, que o Espírito Santo as consagre com este óleo,
para que participem da missão do Cristo, sacerdote, profeta e rei. Agora que vocês fazem parte do povo de Deus, sigam os passos de Jesus e permaneçam nele para sempre. A unção é feita na testa. A veste é um símbolo usado desde a igreja antiga, em que o batizado ficava por 8 dias com roupas brancas, já que São Paulo diz que vós, todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. É o sinal de uma vida nova, já que a nossa roupa revela certa identidade nossa. Se a gente vê alguém com uniforme de policial, a gente sabe que ele é policial. Se a gente vê uma pessoa com roupa de bombeiro, a gente sabe que é um bombeiro. Então a nossa maneira de nos vestir revela a nossa identidade. É por isso que a veste batismal é para revelar que a partir daquele momento, aquela criança ou aquela pessoa que foi batizada tem uma nova identidade. Como diz o Apocalipse, tem um nome que só Deus conhece. A oração é a seguinte: queridas crianças, vocês nasceram de novo e se revestiram do Cristo. Por isso trazem a veste batismal. Que seus pais e padrinhos os ajudem por sua palavra e exemplo a conservar a dignidade de filhos e filhas de Deus até a vida eterna. Amém. Aí vem o rito da luz, porque Jesus disse que todo cristão deve ser luz do mundo. No Círio Pascal é um sinal de Cristo ressuscitado. Aí quem preside diz: recebam a luz de Cristo. No rito, se diz que é o pai quem acende, e na ausência do pai, o padrinho. Mas em muitos locais é costume que o padrinho acenda a vela. Então ele fica ao lado da criança e o padre diz, ou o diácono que estiver celebrando: queridas crianças, vocês foram iluminadas por Cristo para se tornarem luz do mundo. Com a ajuda de seus pais e padrinhos, caminhem como filhos e filhas da luz. Amém. E aí o padrinho pode apagar a vela. Tem um rito complementar, que é a entrega do sal. Vocês são o sal da terra, disse Jesus. E aí a mãe coloca um pouco de sal na boca da criança, para significar esse mandamento de Jesus, isso que Jesus disse no Sermão da Montanha para nós. E tem o rito do éfeta. Lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, aí a seguinte história. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou-lhe a língua. Olhando para o céu, suspirou e disse: éfeta, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. Quando se toca na boca e nos ouvidos da criança e se diz éfeta, abra-te, é para que a partir dali a criança possa ouvir a palavra de Deus e proclamar o Evangelho, proclamar as maravilhas e misericórdias de Deus, como esse surdo-mudo do Evangelho. Aí então se faz a bênção, e aí depois se diz que, com a bênção que de Deus receberam, abençoem agora os seus filhos e afilhados. Aí os pais e os padrinhos abençoam seus filhos e afilhados. E termina com a consagração à Nossa Senhora. A oração da consagração diz: este dia em que essas crianças entram na igreja pelo santo batismo, vamos confiá-las à especial proteção de Maria, Mãe de Deus e dos discípulos de Jesus. Aí a rubrica diz: todos rezam em silêncio. Quem preside prossegue: Maria, Mãe de Jesus, companheira de nossa caminhada, sempre fiel ao projeto do Pai, a vós confiamos estas crianças. Conduzidas pelo Espírito, sejam fiéis ao Evangelho, cresçam em sabedoria e idade e graça, na Igreja e diante de Deus. Amém. E aí a rubrica diz: conclui-se com uma oração ou canto a Maria. Então se pode rezar aqui a Ave Maria, a Salve Rainha, se pode cantar um canto de Nossa Senhora, se pode cantar a consagração. E aí em seguida, quem celebra diz: vão em paz e o Senhor os acompanhe, graças a Deus. É muito
Comum é costume nas nossas paróquias que nesse momento se entrega a lembrancinha de batismo e é o momento das fotos. E aí, por último, quem celebra diz: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Espero que vocês tenham gostado do curso, que tenha sido útil e que todas essas coisas que a igreja ensina a respeito do batismo possam nos inspirar a viver cada vez melhor o nosso batismo na fidelidade a Jesus.